Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos tentar entender como a situação chegou, como está atualmente, nas fronteiras da Polônia e da Bielorrússia, utilizando para isso deste artigo que traz um levantamento histórico de algumas situações envolvendo a Rússia e os países europeus ocidentais e até orientais. Nesse primeiro momento, apenas os ocidentais serão apontados. Então ele diz o seguinte, que a Rússia não é um país confiável por um bom motivo, que a Alemanha o invadiu 2 vezes no século XX, a França o invadiu uma vez no século XIX e a Suécia uma vez no século XVIII, e que fez então não apenas incursões mordazes, mas penetrações profundas destinadas a capturar o coração da Rússia e subordiná-lo permanentemente. Aqui não traz provas disso, é uma opinião dele, claro, baseado em fatos históricos, e uma opinião até que pode ter um bom fundamento, mas ainda é uma opinião. E ainda, segundo a opinião dele, essa atitude dos países ocidentais para com a Rússia agora, então, tornariam a Rússia uma ameaça permanente por conta da desconfiança que ela própria teria para com o Ocidente. Então, diz que o Ocidente viu o colapso da União Soviética quando a Rússia simplesmente deu independência aos países estrangeiros. Os russos, perplexos com o que acontecera, estavam preparados para ver as coisas desta forma também. Então, segundo o que você vê aqui, ele coloca sim a culpa da Rússia não ser um país confiável no próprio Ocidente. Na verdade, a gente vê, eu noto assim nesse artigo, uma espécie de instigação ao conflito, uma instigação a que não se coloque uma pedra em cima do que já foi e que se comecem novas relações, porque há uma força no mundo para a qual interessa que os países continuem eternamente em conflitos e divididos, e que dentro de cada país ocorra divisões internas de todos os tipos. É aquela história, né? Dividir para conquistar. Bom, então Moscou assumiu o melhor do Ocidente, presumiu que os novos países independentes seriam neutros e, portanto, não seriam uma ameaça para a Rússia. A dinâmica da história não é tão ordenada, e com o tempo o governo ucraniano e a Rússia se aproximaram. Isso ameaçou minar a visão ocidental do mundo pós-soviético, bem como a expectativa de muitos ucranianos. Isso é verdade. Após 24 anos do colapso da União Soviética, uma revolução na Ucrânia derrubou o governo pró-russo do país. Do ponto de vista ocidental e particularmente americano, a Ucrânia era uma nação independente, seus negócios não tinham nada a ver com a Rússia. Na verdade, não é que era do ponto de vista ocidental, é que para o Ocidente era interessante que a Ucrânia permanecesse afastada da Rússia. Quanto menor a Rússia fosse, mais fraca ela seria, né? Então, somando a força da Ucrânia, da Polônia e de outras antigos satélites da União Soviética, né? Que muitos deles ainda continuam sendo satélites da atual Rússia. Alguns dizem, inclusive, que a Bielorrússia ainda é isso, né? E tudo mostra que sim. Então, com a queda desses países, com a queda da União Soviética, Moscou se enfraquece. Esse era o grande objetivo da AG fria, né, dos Estados Unidos contra a União Soviética, derrubar a União Soviética. Então vem a perestroika, né, vem o glasnost, e aí as coisas chegaram ao que chegaram atualmente. Depois Putin, depois de uma grande fase de decadência, eles começam uma G cultural aqui no Ocidente, que acabou sendo encampada pelos próprios ocidentais, mais ligados à ideia do antigo comunismo, que estão até hoje fazendo essa G cultural no Ocidente, e que de certa maneira agora estão se voltando até mesmo contra a própria Rússia, uma vez que com a assunção de Putin ele passou a ser tratado por alguns setores da esquerda mais ligada ao antigo comunismo soviético como se ele fosse um fascista. Então o mundo inteiro hoje está numa bagunça ideológica muito grande. Com a ascensão de Putin ao poder, a Rússia retoma um papel mais ativo no mundo, né? Retoma um papel de importância e acaba se tornando mais uma vez uma ameaça aos interesses do Ocidente, especificamente do Ocidente liberal e globalista. E por isso nós vemos esse tipo de artigo aqui.
E aí ele diz: o que quer que os americanos pensassem que estavam fazendo, os russos viam isso como uma violação do direito da Rússia à segurança nacional, usando o pretexto de encorajar a democracia para ameaçar a Rússia. Já do ponto de vista americano, a Ucrânia tinha direito à autodeterminação nacional. Do ponto de vista russo, não tinha o direito de representar uma ameaça existencial para a Rússia. E aí nós vemos que a Ucrânia então acabou sofrendo essa intervenção da Rússia aqui dentro, porque esta é uma região, Donetsk, Luhansk, é uma região bastante povoada por pessoas de etnia russa que estavam dentro da Ucrânia, até porque houve uma mistura muito grande de povos, né, durante o período em que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, né? E aí nós chegamos à questão aqui dos buffers, dos amortecedores entre a Rússia e a União e a Europa Ocidental. Então aqui ele mostra a Bielorrússia, a Ucrânia, a Lituânia, a Letônia e a Estônia. São países que a Rússia pretende que continuem, no mínimo, neutros, né? Porque aí ele tem, então, uma distância entre os países que ele considera ameaçadores para a sua soberania, para os seus desígnios, né? Mais afastados. Então, por exemplo, a Bielorrússia. Por que Putin apoia tanto Lukashenko? Porque a Bielorrússia afasta, né, a Polônia, a Alemanha e os outros países aqui da Rússia. Se a Bielorrússia caísse em mãos do Ocidente, né, as forças militares que hoje estão estacionadas nestes países aqui poderiam vir mais para próximo do coração da Rússia, que seria, né, Moscou e outras cidades. Então, a luta que está acontecendo aí na fronteira da Polônia com a Bielorrússia tem a ver com isso, essa crise de imigrantes. Então você veja que os migrantes tiveram de atravessar, vinda do Iraque, de outros países, tiveram que atravessar todos os países buffer aqui do Cáucaso, a Armênia, a Geórgia, Azerbaijão, vários deles aí ou aliados ou, no mínimo, próximos da Rússia. Então tiveram que passar por aqui, tiveram de passar pelo território russo, tiveram de adentrar pela Bielorrússia, para só então chegar aqui nas fronteiras da Polônia. Eles não chegaram aqui por acaso, como o presidente bielorrusso faz parecer naquele vídeo, que inclusive eu tive de colocar no Patreon, porque foi rejeitado por Yellow Flag aqui no YouTube. Então aquele vídeo lá, ele mostra uma versão que o Lukashenko traz a respeito dessa crise aqui nas fronteiras, mas é uma versão que não é totalmente correta, né, porque eles não chegaram aqui, esses migrantes, por acaso, eles foram trazidos, isso é evidente, não tem como eles terem chegado aí ao acaso, sem que as autoridades russas ou tivessem incentivado ou no mínimo permitido que eles tivessem atravessado todo esse território, chegado à Bielorrússia, então atravessado toda a Bielorrússia para chegar à Polônia. Então as coisas não são por acaso, nós já estamos no meio de uma terceira G, mas as pessoas preferem fazer de conta que não estão vendo. Vocês lembram aí o que aconteceu na Armênia, há pouco tempo atrás, aqueles que lá no Patreon viram a análise do 911 da Lady Gaga. Eu digo lá no Patreon porque eu estou esperando que esse vídeo aqui possa ser publicado, senão ele também acabará sendo levado para o próprio Patreon e você ou está ouvindo dentro do Patreon. Porque a inteligência artificial está cada vez mais sensível e impossibilitando que as situações mais problemáticas que estão se avizinhando aí do mundo sejam levadas ao conhecimento de todos. As coisas não estão normais, como as pessoas acreditam que estão. Uma tempestade perfeita está formada no mundo inteiro, nós estamos vendo isso nesse exato momento, mas além disso nós estamos sob ameaça de uma GN de proporções mundiais, né? E as pessoas não estão se percebendo disso. Jason, mas qual é a vantagem de você fazer esse tipo de vídeo? A vantagem é que pelo menos aqueles que me ouvirem, alguns deles eu acredito, tomarão algumas atitudes para tentar se preservar daquilo que está se avizinhando. E que, infelizmente, não quero ser
pessimista, mas como sempre realista, infelizmente me parece que vão se precipitar em um momento ou outro, e eu arriscaria dizer que nós nunca estivemos tão perto de algo assim acontecer no mundo. Pessoal, espero que vocês tenham apreciado as informações e, mais do que isso, aproveitado elas para tomar as devidas precauções aí que o país não está tomando, mas que os indivíduos podem tomar. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.